Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje, mais uma vez, falaremos sobre hermenêutica. E aí pessoal, tudo bem? Seguinte, esse vídeo foi gravado antes dessa loucura toda que a gente está vivendo, então fiquem tranquilos, demos os braços, perto de mão, nos encontramos, mas estávamos seguros. Você aí, fica em casa e lave as mãos e curta o vídeo. Muito pedido pelo público, estamos aqui com um professor pesquisador de tradições herméticas, da alquimia, de cabala, doutor da Universidade de Barcelona. Oh, que maneiro. E aqui no Brasil é o grande divulgador do livro A Mensagem Reencontrada, um livro sensacional. Do Louis Cachot. Muitos vocês já conhecem. Pere Sanche Ferré. O Ferri, certo? Muito certo. Obrigado, seja muito bem-vindo ao Conhecimentos da Humanidade. Bem-vindo, professor, mais uma vez. O nosso último vídeo, se você não assistiu, é só clicar aqui em cima, é fantástico e claro que estaremos de volta, está aqui. Então o professor está no Brasil de novo, a gente aproveitou. Com então, prazer. Seja bem-vindo. Obrigado, com muito prazer estou aqui com vocês. Muito obrigado. E aí uma coisa que a gente conversou na outra vez e que o pessoal pediu muito aqui nos comentários e depois no particular, a gente falar mais de hermenêutica. Sim. Então a gente até combinei com o professor antes da gente gravar, da gente pegar trechos do Velho e do Novo Testamento da Bíblia, para a gente fazer uma análise hermenêutica dele, para as pessoas entenderem que se só ficarem na literalidade dos textos recebidos e dos textos sagrados, a gente não consegue justamente adentrar na parte mística, que é a parte que toca o nosso espírito. Exatamente. Então hoje a gente vai fazer um pouco disso aqui, certo? Certo. A gente falou isso no outro vídeo, mas todos esses livros sagrados, eles teriam que ser visto sobre a ótica da hermenêutica, certo? Certamente. O problema da modernidade é que nós, em grande parte, esquecemos o que é a hermenêutica antiga e tradicional. As chaves exegéticas para compreender o sentido profundo da Bíblia, do Antigo, do Novo Testamento, mas também da Odisseia, da Ilíada, da cosmogonia de Hesíodo, dos textos antigos, de Virgílio, da Eneida. Então, eles tinham uns códigos de interpretação que usavam ao momento de escrever, ou a própria revelação que recebe o profeta, ela está nessa chave, porque ele não pode falar diretamente do outro mundo, porque é a alteridade absoluta. Então, como vamos falar do desconhecido? A partir do conhecido. Não tem outro método. Então, vamos falar de árvores, vamos falar de rios, de montanhas, de homens, de mulheres. Mas, na realidade, aqui se parece a coisa. Não é a coisa, mas se parece muito. E isso, recuperar a hermenêutica tradicional e os métodos exegéticos que ela marca como um marco de interpretação, a exegese se aplica a um trecho determinado de um texto. Por exemplo, um homem e a mulher. Platão, ele faz nos diálogos, ele põe na boca de Sócrates, então, bom, o que é o homem? Então, ele responde, o homem é a alma. A alma, em termos gregos, psique, que é a alma imortal, a centelha divina. Então, quando você leia homem, leia centelha divina. Os gregos faziam muito isso, né? Sempre. E eles tinham essas escolas que não eram escritas justamente para que aquilo não ficasse literal. Então, a tradição oral que eles praticavam justamente para que essas metáforas, esses aforismos, eles sobrevivessem ao tempo. Isso. É um método tradicional. Agora você falava uma coisa importante, a tradição oral. Porque na origem é oral, não é escrito. O Vedas eram tradição oral. A Ilíada, a Odisseia eram extensos poemas que o rapsoda ia pelas cidades para recitar nas praças públicas. Depois se escreveu, mas na origem é oral. Toda a tradição e a revelação é oral e depois é escrita, em geral. E aí tem uma perda natural nisso, né? Sim. Na hora que você passa isso para o papel, você não consegue trazer aquele significado mais profundo daquela questão. O senhor que estuda isso há muito tempo, por que o senhor acha que a gente perdeu isso? Da religião hoje ser uma coisa tão literal e as pessoas até terem ódio da religião por causa disso. Isso fez muito mal. E como as religiões em geral, elas ficaram no literal, no histórico e no moral. Então, digamos, o conteúdo mais superficial
do livro revelado. Aí tem um sentido muito mais profundo. Mas se você fica no literal, a escritura fica como fossilizada. Então, é impossível compreender o sentido profundo. E, de outra parte, as pessoas que poderiam se aproximar ao mistério da religião, elas rejeitam porque é um texto que ou é politicamente incorreto, é machista, é absurdo, é fantasia, é pura fantasia inventada pelos antigos, que tinham mais imaginação que conhecimentos. Então, claro, isso faz mal ao que é o fenômeno religioso espiritual, que é connatural e innatural ao homem. Devemos ultrapassar esse sentido literal e ir a buscar o sentido profundo, que nós chamamos esotérico, cabalístico, alquímico, hermético, isto é, a raiz do texto, o fundamento, que sempre é hermético, como dizia. Então, se você lê a Bíblia assim, como é possível que as filhas fazem sexo com o pai? Mas isso é uma loucura. Tem aquela passagem, né, que as filhas embebedam o pai para ter sexo embebedam, com ele, claro, né? Sim. Para que eles... É tão escandaloso e imoral que é para dizer, olha, estamos falando de outra coisa. Estamos falando de outra coisa, porque todo o texto revelado é normativo. Ele propõe uma ética, uma moral, propõe umas formas de comportamento e finalmente, esse texto revelado cria uma civilização. A judaica, a grega, a cristã. Portanto, é tão fantástico, tão inverossímil, tão incrível, que é para dizer, olha, o sentido é outro. Veja além da letra, da literalidade. A história não demonstra nada do que fala a Bíblia, praticamente. Nem o Antigo, nem o Novo Testamento. E já se falamos de outras tradições antigas, enfim, é o mesmo. Veja, no Antigo Testamento, Sara tem um filho, ela é muito velha, seu marido tem 100 anos. Como se tem um filho aos 100 anos? Então, não é. Portanto, o texto está dizendo, olha, presta atenção, é tão incrível. Por quê? Para te demonstrar que estamos falando de uma geração divina e não de uma geração humana. Porque se eles não exageram, fica parecendo que é algo comum. Que é histórico, que é real. A mulher teve um filho com 36 anos. Tudo bem, é comum. Claro. Não, mas ela teve com 100. Olha, então foi uma origem divina. Claro. Então, justamente é essa chamada da atenção do que aquilo que é sagrado. Que Estou falando de algo sagrado agora. Exatamente. Então, todas essas mulheres estéreis que têm filhos. A mãe de Sansão é estéril. E tem um filho que é o modelo do sábio profeta. Ana é estéril, tem um filho. A mulher de Zacarias, Elizabeth, é estéril e tem um filho porque é visitada pelo anjo. Portanto, é uma geração divina e não humana. É para explicar isso, que é bem simples na realidade. Não devemos buscar hipersutilidade aí da interpretação do texto. O exagero também é um problema. Porque é um problema. Ser sutil demais é um problema também. Mais uma vez é o caminho do meio, né? É o caminho do meio. Então, é importante porque não só a Bíblia, como dizia antes, Virgílio, Homero, Hesíodo, os neoplatônicos, que são mais narrativos, quando falam dos mistérios de Isis e Osíris, ou o Plutarco, que é um autor muito interessante, deve ser bem compreendido. Senão, ou se entende mal ou simplesmente não se compreende. A gente podia começar por esse exemplo mesmo do pai com as filhas. Qual que é a mensagem que está ali por trás? Olha, isso está em Platão, a teoria do carro e os cavalos. A Auriga é o que deve governar nossa vida, é o que ele chama de psychologistikon, que é a alma superior. Tem 2 cavalos que eles vão para cada um para seu canto, que é o timos e epitímia. O timos que é a parte emocional. Emocional e mental do ser humano. Epitímia, a parte ventral. Ventral, de reprodução. Então, que alimentação, tudo o que é essencial para a vida. Então, a centelha divina deve controlar esses 2 cavalos que estão bastante loucos. Então, é o mesmo as 2 filhas. As tentações, digamos, do psicoemocional e do sexual reprodutivo,
que atrapalham, digamos, a tarefa do nosso Deus, que é nos levar à salvação. A Bíblia não propõe condutas contra a natura e imorais. Então, quando fala isso, é para que você compreenda que estão falando de outra coisa. E por que não se coloca exatamente essa outra coisa no papel? Não, porque para que todo mundo possa, digamos, se aproveitar do texto no seu nível. Porque não todo mundo é interessado pelo sentido mais profundo, mas ele é crente, ele tem fé. Ele tem fé, portanto, vai ser salvo. E não precisa, digamos, perturbar ele com esquemas que ele não vai poder assimilar. Seja pelo contexto social, histórico, cultural. Ele chega, ele está num patamar, mas o que salva é a fé, não a cabala. É mais ou menos assim, se tivesse escrito ali naquele lugar que, olha, você tem que controlar os seus instintos sexuais e os seus instintos emocionais. Talvez uma pessoa lesse e falasse, tá bom, e esquecesse daqui a 5 minutos. Sim. Agora, se ela lê que as filhas embebedaram o pai, dormiram com o pai, aquilo marca tanto que ela fala, eu preciso controlar esse tipo de instinto. De bebedeira, de sexo, porque senão olha o que pode acontecer. É aquele negócio quase quando a gente fala muito aqui no canal, de provocar o psicodrama. Sim, da pessoa viver aquilo emocionalmente e aí aquilo fica impresso. Que choca, então fica impresso. Olha, coisas imorais na Bíblia está cheio. Tem bastante. O rei Davi é de Betsabé. Betsabé, ela é esposa de outra pessoa. Então ele manda o esposo à guerra para que morra. E assim ele fica com Betsabé. Com a viúva. Uma viúva. Olha, o rei Davi, que é o Messias no Antigo Testamento. Então, estão falando de outra coisa. O homem interior e a mulher interiores que devem se unir, que estão destinados a se unir para sempre. Então, tem o terceiro que somos nós, o homem carnal. E tem que se afastar. Esse vai para a guerra. Esse vai para a guerra. Só que vai morrer na guerra. Vai morrer na guerra. Claro, porque nós temos que morrer iniciaticamente para que nasça em nós a vida nova. E ele e ela se unem. A hierogamia. Então, ele e ela interiores, porque todos nós temos dentro um homem e uma mulher. O aspecto feminino e o aspecto masculino de Deus, que na realidade é uma só coisa. Você enxerga deste lado o homem e este mulher. Simplesmente. E o mesmo se pode falar do céu e a terra. A céu e a terra devem se unir. Sim. Todos falam. Então você pode dizer o céu é masculino e a terra feminina. Ou inverso. São duas forças opostas e complementares que são da mesma natureza, como Davi e Betsabé. Muito assim, bom. Aí você tem esse simbolismo dessa junção, né? Essa junção. E a Bíblia tem até um livro na Bíblia que é praticamente um livro sexual. Claro. Fantástico. Que é o Cântico dos Cânticos. Exatamente. É incrível. E ela está cheia de lições ali sexuais também, né? Na Bíblia. E de mistérios da nossa regeneração. Mistérios, quem é essa que se eleva como a aurora, bela como a lua, terrível como batalhões? Quem é ela? A nossa Virgem. O aspecto feminino de Deus que nasce em nós. E que depois vai ser o Sol. E o Sol é Cristo. E a lua cheia, porque a lua não tem luz própria. De onde vem a luz da lua? Do sol, dele. Então, ele fecunda ela, então ela fica iluminada como uma mulher que tem no ventre a vida nova. Nasce. E é a aurora da vida nova. Porque a revelação é poesia. Normalmente, toda revelação tem uma forma poética. Porque a poesia é a forma mais elevada de expressão humana. O que é que usa a poesia? A metáfora, a analogia, o símbolo. Então, isso mesmo usa a linguagem revelada. Por isso devemos conhecer, para compreender o sentido profundo. Porque é uma coisa que é importante. Depende como você lê o livro, se está lendo. Se você fica no superficial, também fica em você mesmo no superficial. Depende como lemos o livro, lemos o mundo, nos lemos a nós mesmos. Porque ser humano faz 4.000 anos e hoje somos seres humanos. Temos um Deus dentro e ele se interessa particularmente pelos livros revelados. Ainda que nós estamos em outras coisas, muitas vezes. Mas ele se alimenta na medida em que nós nos consagramos à busca de Deus, através dos bons livros, tudo que nos leva a nós mesmos. Porque o mundo divina, nos leva fora sempre. O mundo nos leva fora. E Deus quer que nos dirijamos a Ele.
E esse é o sentido etimológico de conversão. Se convertir é se dar a volta. Nós estamos fora, os sentidos, tudo está fora. Não, é para dentro. Essa pode ter sido a tentação de Cristo? É uma das tentações, é uma das leituras possíveis. Ele é tentado ainda quando já enfim, já assumiu, ele está regenerado, digamos, ou ele está no caminho, e ainda tem Satã que está tentando, porque é assim, o santo é tentado continuamente. Até o final do final, não sobe a tentação. Porque às vezes, cheguei num nível que eu tô bem. Sim. Não, calma. Estou por acima de tudo. Orar e vigiar, né? Sim. Porque o ego, ele é muito inteligente. Ele é inspirado pelo príncipe deste mundo. Então, ele te engana. Ele te faz acreditar que eu já cheguei. Aí num nível que os demais não. Então, é aquela brincadeira. Ilumina, que bom, eu sou foda. Droga, caí. Nós estamos aqui, por isso a vida é uma prova. Estamos aqui porque escolhemos estar aqui para conseguir isso, essa vida nova que é corpo de luz. E toda a Bíblia fala disso, o Novo Testamento, a Ilíada, a Odisseia. Então, veja, Coríntios. No caso, na Bíblia, se diz, de Adão nasce Eva, mas depois Adão e Eva se casam e têm filhos. Olha, é evidente que estão falando de outra coisa. Então, na primeira de Coríntios, São Paulo comenta isso dizendo: porque a mulher vem do homem, o homem da mulher é tudo de Deus. Uma frase, tudo está dito aí. Porque ele sabia de que estava falando. Claro, porque ele tem Cristo que fala nele. Como ele diz em outra passagem, nós temos em nós o nos de Cristo, nos Cristos. O sentido divino de Cristo está em nós. Então, eu falo não porque me explicaram, não porque aprendi muito, é porque Cristo me está dictando. E aí está a diferença entre a erudição vulgar e a inspiração divina. Mas a vida sobrenatural está oculta em tudo, também em nós. Então, o objetivo é unir os dois aspectos que temos em nós, que seria David e Betsabé. Ele, e depois o corpo animal, que é animal, simplesmente é imprescindível agora para realizar isso. Sem um corpo humano é impossível. Deus não pode se realizar em nós se não tivéssemos um corpo humano. Essa centelha divina que habita na gente. Né? E ela está na aventura da vida. Conosco, somos seus parceiros. A gente fala muito disso aqui, né? De quanto a gente está aqui em Malhut, está no planeta. Sim. Enquanto isso é uma experiência divina de como Deus se joga na gente aqui para experienciar esse aspecto natural mais denso. Sim. E o quanto a gente sempre chega num ponto dentro dessas ordens, ou dentro do ocultismo, ou dentro da alquimia, ou dentro da cabala, em que a gente sempre vai parar no ponto de que a gente precisa pegar o nosso feminino, o nosso masculino e fazer a integração dos dois, para justamente avançar isso, né? Dar esse passo adiante, esse passo de consciência, porque é o mais próximo que a gente vai chegar da consciência divina quando a gente se torna um só. Um só. E esse é o objetivo. Por isso, agora, o mundo caído é o mundo do binário, o número da dualidade e da multiplicidade. O mundo de Deus é o mundo da unidade. Isto aqui, o sujeito que observa e a coisa observada são a mesma coisa. Isso não dá para compreender racionalmente. Portanto, o mundo divino tem como objetivo, é impossível, digamos, penetrar o mundo divino no nosso estado, é evidente. Então, Deus mesmo que se jogou em cada um de nós, que se sepultou em cada um de nós, vai nos regenerar, porque Ele mesmo vai fazer tudo em nós, sem nós. Eu queria aqui ler brevemente um trecho muito importante de 1 de Coríntios de São Paulo, que ele diz: falamos da sabedoria do céu em mistério, a sabedoria oculta. Ele mesmo está dizendo, olha, não leia isso no literal, porque estamos falando de mistério. Em grego, mistério significa iniciações. Ele está falando dos mistérios iniciáticos, isto é, da sabedoria oculta. E o que ele diz tem que compreender segundo as regras hermenêuticas tradicionais na que ele está instalado naturalmente. É assim que se expressam todos.
Orígenes, um pai da igreja, ele diz, não creiais que a Bíblia foi escrita para falar mal dos judeus. O problema é que a gente lê isso de uma forma ruda, ele diz, porque os apóstolos, e já falando do Novo Testamento, eles fazem como uma crônica de histórias como se fossem fatos acontecidos. Porque, é claro, Pilatos é uma personagem histórica, todo mundo conhece Pilatos. Mas e por que Cristo não é tão famoso como Pilatos? Que era bem conhecido, documentado. E os cronistas, os historiadores romanos, Flávio Josefo, ele fala de todos eles, mas Cristo, por quê? Bom, primeiro porque o mestre verdadeiro se esconde, diretamente é assassinado, ou é anulado, digamos. Mas o importante é que o histórico é falso. Precisamente os contrários à religião e aos livros revelados, eles fazem a história a partir do que diz o livro e dizem, viu como é mentira? É mentira! Então como vai acreditar? Uma religião baseada na mentira, não uma, todas. Claro, porque os ateus defendem sua perspectiva. E eles usam o texto revelado no sentido histórico e literal para negar a revelação. Isso é muito comum. E eu conheço gente que era religiosa Sim. e que se tornou ateia justamente porque começou a ler os textos de forma literal e aí fala, não, isso aqui não existe, isso aqui é invenção, isso aqui não... E não consegue entender que aquele texto ele não tem que ser lido literal de forma alguma. Exatamente. É história sagrada. Sim, é uma história. A nossa história. A gente parte então do pressuposto que dentro de uma visão hermetista, a gente sempre fala dos axiomas herméticos, que são mais novos, né? Não fazem parte do passado, mas talvez seja um resumo de algumas ideias do passado. Mas tem um axioma que fala muito da questão do que está em cima como está embaixo, do que está fora como está dentro. E esse axioma, ele obviamente está falando muito de trazer o divino para dentro de si, de enxergar o divino fora e ter o divino dentro. Exatamente. Então tem muito hermetista que ele entende que que Deus é ele. E ele não vê esse Deus fora, então ele se torna até ateu. Claro. Mas é isso para a gente fazer uma interpretação através de uma hermenêutica ou de um hermetismo clássico, teoricamente não faria nenhum sentido isso, né? Não, nenhum. Então, imagina. Mas é terrível, porque na realidade é uma tragicomédia essa história que envolta as escrituras. Porque, olha aqui, a fé do crente aumenta e se fortalece até lendo o sentido literal, porque assim muita gente tem uma fé e essa fé vai salvá-los e ela só está no literal, mas a fé é o que salva. Então, essa literalidade é usada pelo ateu para negar a fé dela, a salvação dela e o livro revelado. Olha aqui, é uma tragicomédia, uma vida mesma. Em outra passagem de Romanos, ele fala da circuncisão, porque o cristianismo diz, olha, o judaísmo está instalado na literalidade e no ritualismo. Tem que fazer, não fazer todo dia, isso faz. Não, isso não faz. Eles criticam. E São Paulo diz, a letra mata, o espírito vivifica. Mas também diz, sem a letra não há espírito. Criticando, digamos, o ritualismo judeu da época, ele diz, sim, a circuncisão, então, olha, a verdadeira circuncisão é a do coração. Então, estamos falando de outra coisa, que não nega o fato de que a circuncisão dos judeus, do ritual, seja correto, porque é uma alusão a um sentido interior espiritual que deve ser aberto. E que agora está fechado. É como o terceiro olho, que está cego ainda. Em sentido místico, muito mais a ver com abrir o coração. Sim. Dispor o seu coração. Porque o olho, o coração, a inteligência do coração, o olho do espírito, a referência a um sentido interior que Deus acorda em nós e ilumina. E assim vemos a realidade divina e somos o que vemos naquele momento. Deus fala para ele, olha, fala para o povo que tem que fazer isso. E ele diz, é que eu sou incircunciso de lábios. A mesma Bíblia, mal traduzido normalmente. É muito legal a gente entender essa questão da circuncisão simbólica, né? Claro. O judeu faz isso de forma ritualística, porque a religião dele é mais ritualística, né? Eles têm todas as questões deles.
com relação ao ritual, às práticas. A própria cabala judaica ela é muito meditativa, né? E às vezes a hermética ela é muito mais uma questão já de reflexão, de projeção fora. E a gente percebe mesmo essa diferença. É legal a gente trazer essas compreensões, porque para quem tem olhos, que vai ler em Romanos, o mistério está revelado. Claro. Até o próprio mistério, que talvez antes estava ali só simbólico, falando da circuncisão, aí em Romanos não, olha, tá aqui, eu estou entregando para vocês o mistério, que a circuncisão é a do coração. Então, o ritual que é necessário, o texto literal que também é necessário, na realidade são instrumentos, são veículos para chegar ao centro do centro de você mesmo. Uma que é também muito antissemita. Uma passagem de Mateus 27, 15 a 24. Pilato, ele é romano, e aí os judeus têm uma briga com Cristo, que querem matar ele, não. Então ele, olha, apresenta ele, e Barrabás. Pergunta ao povo, a quem tenho que libertar? E o povo, Barrabás, tem que matar Jesus. Porque Barrabás significa filho do Pai. É a nossa centelha divina. Olha só. Então, o que faz Cristo? Vem a este mundo para quê? Para se sacrificar. Para quê? Para nos salvar. Ele se sacrifica para salvar o Filho de Deus, Barrabás, que era um ladrão como nós, somos ladrões, entre aspas, claro. Então, Pilato pergunta para o povo e o povo fala o que tem que ser. Mas aparentemente, olha, é antissemita, é terrível. O que é um bandido tem que ser salvo, e o que é um filho de Deus condenado. Isso é a literalidade que traiciona o sentido profundo. Então é o contrário de um texto antissemita, Sim, no fim das contas. Ele parece que parece. Né? Mas depois você vai ver... Ele parece. Não, não é prossemita, não antissemita. Exatamente. Como é importante compreender o sentido profundo da Escritura. Pelo menos compreender, saber que o sentido literal pode traicionar a mensagem, finalmente. Alterar a mensagem de tal forma que seja irreconhecível. E que se vire contra nós, finalmente. Olha, uma leitura do Corão gera a loucura essa dos assassinatos, das bombas, do terrorismo. Uma má leitura da escritura da Bíblia gerava as guerras de religião. Isso acontece até hoje, né? Tem muita gente que justifica seus atos, às vezes por alguma passagem da Bíblia. Sim. E a Bíblia é engraçada porque ela é... Se você não tem essa compreensão da hermenêutica da Bíblia, em alguns momentos você vai achar que a Bíblia ela se contradiz. Porque em um momento ela manda matar, no outro manda salvar, mata esse, mas salva aquele. E aí tem muita gente que, óbvio, que faz o seu excerto de onde quer, tira aquilo que vai dentro do seu viés de confirmação para provar alguma coisa. Fala, não, olha aqui, quando alguém quer defender um fanatismo religioso, fala, Jesus foi lá e chicoteou os caras no templo. Sim. Mas aí o outro não quer, o outro fala, não, mas Jesus mandou amar a todos. E aí aquela briga entre as literalidades, usa para o seu propósito dentro de uma literalidade sem entender que ali a gente está falando de que religião não tem que ser mercantilizada e que ao mesmo tempo o amor é uma fórmula universal para a gente conseguir criar os contatos de empatia, de casamento alquímico com todo mundo o tempo todo. Né? Mas muitas passagens do Evangelho enganam, porque parece uma coisa, mas na realidade estão falando de outra. Tem até explicação, né? Não sei qual dos 4, mas o Jesus explica o que ele tinha acabado de falar no Sermão das Montanhas, porque da pedra, exatamente, né? ele diz, o povo eu falo em parábolas, Isso, e a vocês eu falo diretamente, mas o que fala diretamente não explica. E, na mesma Bíblia, no Novo Testamento, ele está dizendo, como São Paulo, olha que estamos falando de sabedoria oculta, mas temos que apresentar para todo mundo uma versão assimilável para todo mundo. Não é só para os grandes sábios, não precisa poderíamos dizer. Já conhecem. O caso de Maria é o mesmo. Maria, ela não conheceu varão, ela era pura. Outra forma de dizer que era estéril, ou que era idosa, que era velha. Isto é, para falar que não é uma geração do mundo carnal, é uma geração divina. Então, o que nasce é o Filho de Deus, como no caso de Isabel, como no caso de Ana, e no caso de Elizabeth. Então, o fato é que ela não era virgem.
Não O fato de dizer que ela era virgem para tornar aquilo Sim. divino e sobrenatural. é finalmente para dizer, não é geração deste mundo, é geração divina. A iconografia medieval é muito sábia. Depois já vira uma coisa mais mole, aí o santo, a santa que está assim. Não existe cara de santo. A santidade é interior. Isso também, até esses, certas filosofias orientais que chegaram para o Ocidente e que se mostra um mestre guru assim com uma atitude majestática, nada perturba ele. Não, olha, a santidade é produto do Espírito de Deus, que santifica uma pessoa. Não é fruto humano. Não é ficar aqui, assim, com cara de santo. Não existe cara de santo, nem cara de sábio. Concordo 100%. Falo muito isso, inclusive. É interior. A santidade é uma realidade interior. E a sabedoria é uma realidade interior. Mas essa imagem é a que vende, né? É a que vende. O cara vem, põe um turbante, fala, não, eu tenho uma ashram, eu faço isso, faço aquilo. Sim. Aí vem um monte de seguidor. Sim. É um homem santo, Sim. é um guru, é um sim. mestre. Sim. E eu falo muito isso aqui, eu falo, não tem essa de mestre. Aquele que está se revelando, que está falando, ele não é o mestre ele está oculto. Aqui está também essa chave hermenêutica. Este livro, além de ser um livro sapiencial, é um livro oracular, porque se abre ao acaso. Por exemplo, agora abri. Tenho aqui na minha frente. Se pudéssemos ler o livro ao descoberto, ficaríamos pasmados de horror, estremecidos de estupor, depois correríamos para escondê-lo na tumba, com temor de que os ímpios abusassem do divino mistério e profanassem a luz de Deus para sempre. Mas justamente o Senhor o previu, pois ele é sábio entre os sábios. Exatamente Outro o que a gente aspecto está de que não falando, falamos, né? e outro aspecto que não, é que o segredo se protege ele mesmo também. Sim, e justamente você saber ler o livro. Saber ler. Né? Porque senão gera essa comoção, esse estupor, e aí queimem os livros. Claro, queime. E com essa a gente finaliza esse espetacular encontro. Muito bom. Eu quero saber, e você, tá aberto para os livros revelados ao redor do mundo? Deixa aí nos comentários se teve um que particularmente falou ao seu coração. E é isso, e ficamos na próxima, quem sabe nos encontramos para um terceiro vídeo, não é? Sim, se Deus quiser. Muito obrigado, Bruno. Léo, muito obrigado. Professor. Muito bom obrigado, ser é aqui um de prazer novo. sempre estar aqui com vocês. E um Verdadeiro prazer. no coração de vocês. Até a próxima.